José Pinheiro, em depoimento para o PMDB Memória. Aspectos pessoais. Minha filiação ao PMDB não foi uma adesão, foi uma consequência natural da minha vida política, desde a juventude, ou antes, desde a adolescência, em face do quadro político da época do surgimento do partido. Minha militância histórica, para mim, começou no velho Julinho, Colégio Júlio de Castilhos, na política estudantil que se misturava com a política adulta, que era a noção que tinha aquele moço de 14 anos, que ao mesmo tempo que participava da União da Juventude Comunista, participava das disputas tanto do Grêmio Estudantil como da União Gaúcha dos Estudantes Secundários. Eram campanhas que envolviam a Guerra da Coreia, contra a participação do Brasil, comecinho dos anos 50, ou o novo prédio para o Julinho. Na verdade, o que os jovens queríamos era participar. E participávamos dessas campanhas. Algumas da esquerda, Coreia, Lei de Segurança, e outra que nasceu esquerdista, mas logo se ampliou rapidamente ali pelo ano 48, 49, que foi a campanha do petróleo. Ora, com uma origem familiar na esquerda, filho de um velho espanhol anarquista e de uma mãe comunista, eu desde cedo segui este caminho e identifiquei a minha vida com esta noção de mudança na sociedade, com a esperança que acalenta os sonhos juvenis de mudanças profundas e revolucionárias. O ano de 66, quando surgiu o MDB, já me colheu aí com 14 anos ou 15 de atividade política, estudantil, juvenil e no jornalismo político, no Jornal do Partidão. Por isso eu disse na primeira intervenção, minha filiação ao MDB não foi uma adesão ocasional ou produto de um convite, o que é normal também. Foi uma consequência natural, porque em 66 os caminhos eram dois. Ou você estava com o regime militar, a ditadura, ou você estava contra. E o regime deixou apenas um jeito de ser contra, que era pertencer a um dos dois partidos que o próprio regime ensejara. A Arena, para ser um instrumento do poder, e o PMDB, para ser um simulacro de oposição. No Rio Grande, já estou agora falando do PMDB, não mais de mim. No Rio Grande, o MDB surgiu como um estuário, com grande naturalidade, como um estuário das forças populares, progressistas e também abrigo das forças de esquerda. O velho PTB e também os comunas já se abrigavam todos na mesma cobertura que ensejava aquele instrumento para a ação política. Isto é o que o MDB foi para essas forças, um instrumento. Por quê? Porque o regime militar extinguiu os partidos na intenção de extinguir as virtudes dos partidos, a pretexto dos seus defeitos. Mas que, de fato, o regime militar abominava é que alguns partidos estavam alcançando uma identidade até histórica, como o PTB, especialmente o PTB gaúcho. E já alguns partidos assumiam também uma feição ideológica, conservadora, no caso da UDN, e estes polos estavam
conformando a política nacional com um processo em construção de identificação de linhas de orientação ideológica diversa. Não radicalmente opostas, mas diversas. No Rio Grande do Sul, o caminho natural das forças populares, para usar uma definição genérica, algumas de esquerda, outras não, e até setores liberais, liberais conservadores, que rejeitaram o aguçamento do caráter antidemocrático do regime, essas forças populares buscaram o MDB desde o primeiro momento. Me lembro de ter me filiado espontaneamente naqueles dias de 1966 que marcaram o surgimento do partido. A primeira fase do PMDB foi a da identidade. Ele precisava identificar-se como partido, distinto do único outro que existia, que era a Arena. Não foi uma tarefa singela. No Brasil, de um modo geral, as forças se distribuíram, às vezes, sem um critério ideológico muito claro. Por exemplo, em Minas, quase todo o quadro político formal foi para a Arena. Todo o PSD, ou quase, toda a UDN e quase todo o PTB. Sobrando muito pouco das forças convencionais para o MDB. Assim também aconteceu no Norte e no Nordeste. Talvez com diferença para Pernambuco e alguma outra região. No Rio Grande, a força do PTB e algumas forças aliadas constituiu, desde logo, uma massa crítica significativa dentro do MDB, dando o tom oposicionista da sua feição e da sua projeção. Mas esta fase, do ponto de vista nacional, teve dificuldades. O próprio regime que ensejara o surgimento da Arena e do MDB procurava, ao mesmo tempo que privilegiava a Arena nas questões legais e eleitorais, ele também procurava questionar a legitimidade do MDB e, com frequência, se apresentava como patrono dos dois partidos. O MDB rejeitou esse papel subalterno. No Rio Grande, desde o primeiro momento. No país, esta construção começou a ser feita. Quando algumas lideranças nacionais passaram a afirmar-se, e, entre todas, Ulisses Guimarães, o partido começou a definir um perfil. Por isso que eu digo que esta primeira fase foi a da identidade como partido e o seu papel no cenário da política nacional. Momento culminante desta fase de identificação, eu diria que conformou definitivamente o MDB como um partido político, foi o ano de 74. Foi muito interessante observar que o PMDB alcançou uma estupenda vitória que ninguém adivinhava. Nem o próprio PMDB, nem as pesquisas. O povo, percebendo o clima tenso de domínio de um regime autoritário, o povo fez uma espécie de conspiração silenciosa. E o interessante é que ela foi silenciosa, como toda conspiração, mas não foi minoritária. Foi uma conspiração imensa, das grandes maiorias do país. Tanto que o MDB, em 20 e poucos senadores, elegeu 16, naquela eleição de 74. E isto marcou, na minha avaliação, não sou um historiador, mas sou uma testemunha
presencial dessa história, marcou a culminância do processo de identificação do PMDB. Em 74, ninguém mais tinha dúvida. O partido era o MDB e o partido era de oposição ao regime militar. Em 74 começou o processo de afirmação. Tínhamos dificuldades na própria área popular. Alguns setores de velhas forças da resistência ao regime militar questionavam a autenticidade do PMDB. Muitos até apontavam o PMDB como uma contrafação, isto é, uma falsa oposição, que, na verdade, em vez de opor-se, coonestava o regime. E eram críticas muito dolorosas, porque provinham de velhos companheiros, de velhas lideranças afins, de forças da esquerda, de forças populares, que tinham, sinceramente, mas equivocadamente, feito a opção pela luta armada. O MDB, depois PMDB, teve nesta quadra um papel decisivo. O PMDB percebeu e sustentou que a forma mais eficaz para destruir o regime militar era usar o espaço de liberdade que se havia construído no país. Não como concessão, mas como contingência das forças que precisavam se expressar. Esta fase de afirmação, como disse, foi difícil pela crítica que vinha de forças afins, da esquerda e forças populares. Muitos sustentavam com audiência forte que o MDB ajudava o regime a manter-se na medida em que o legitimava, praticando uma falsa oposição. Eu diria que esta fase de afirmação começou a partir de 74. Ali culminou a etapa da identificação. O partido alcançou sua identidade. De 74 para frente, o PMDB começou a afirmar-se como instrumento de oposição, como instrumento confiável das forças oposicionistas. Esta fase, eu acho que alcançou a sua culminância com a anistia, em 79. Foi a primeira grande bandeira do PMDB. Elas foram simultâneas, as três grandes bandeiras, mas realizaram-se por etapas. Anistia, Constituinte e eleição direta. Mas elas nasceram juntas no ideário do PMDB. E é interessante registrar que quando uma instituição política, um partido, encontra a formulação adequada, fiel à realidade e capaz de transformá-la, esta força política, pela força da correção das ideias que bota em circulação, se transforma num instrumento extremamente eficaz da transformação política. A bandeira da anistia surgiu como uma linguagem subversiva na definição do regime. Esta bandeira começou a unificar forças crescentes e começou a restabelecer unidade entre as forças populares. Como, ao mesmo tempo, as tentativas de luta armada acabavam encontrando opositor poderosíssimo do regime militar e acabou sendo também instrumento para o endurecimento do regime, crescente número de contingentes populares passaram a ver no MDB o instrumento mais eficaz. Se a luta armada
não só se frustrava pelo fracasso, mas aparelhava o regime, especialmente diante de setores intimidados da classe média, aparelhava o regime para endurecer. Isto foi levando o povo brasileiro ao aprendizado de que o seu instrumento contra o regime era o MDB. A bandeira da anistia trouxe claramente este conteúdo. E a partir da anistia, eu diria que o MDB, depois de vencer a identificação, depois de superar a afirmação, entrou na fase decisiva da contestação. Passou a contestar o regime militar. Não que tenha mudado a rigor de linguagem. Não. O conteúdo das suas posições é que tornava a vitória delas incompatível com o regime militar. A anistia, o regime militar procurou dar-lhe o sentido de uma graça concedida. E o MDB conseguiu plantar na consciência do povo brasileiro que a anistia era uma conquista, conduzida especialmente por ele próprio, MDB. Na afirmação, o regime passou a perceber que o MDB era o inimigo e não o instrumento dócil que ele pretendera criar. O MDB tornou-se o partido dos caçados, assumindo a herança de luta dos partidos populares logo no começo do regime militar, principalmente o PTB e os partidos comunistas. O MDB, claramente, a partir da anistia, assumiu uma natureza cada vez mais contestatária do regime militar. Como, por exemplo, conciliar o regime militar com a eleição direta? Como conciliar com a Constituinte se o regime militar editara uma nova Constituição e depois a alterara profundamente em 2 anos? Como sustentar sem denunciar implicitamente a ilegitimidade do regime constitucional sob o qual vivíamos nestes anos? Nesta fase, que se iniciou então a partir da anistia, a contestação se tornou cada vez mais explícita, mais clara e mais eficaz. Foi a bandeira da eleição direta que se transformou no ato final de um processo de sepultamento do regime militar. Pode ser que o ato formal, uma espécie de batismo da redemocratização, tivesse vindo em 88, mas o cadáver foi sepultado em 85, o cadáver do autoritarismo. E o seu processo de morte começou em 84. Ali, na derrota no plenário do Congresso Nacional, da proposta Dante de Oliveira, ali o regime assinou o seu próprio atestado de óbito. Todos lembramos, imagino, uma sessão do Congresso Nacional cujo resultado não podia ser informado em tempo real pelas emissoras de rádio, sem falar na vedação das imagens. É claro que o regime que se forçou a esconder-se do povo, não vis-à-vis das ruas, muito mais do que isso, nem mesmo no noticiário das emissoras de rádio. Já com dificuldade de conter a censura nos jornais, o regime passava a esboroar-se nas ruas, nas praças de 1984, quando a afirmação da liderança nacional de Ulisses Guimarães conciliou a força moral das suas bandeiras, da sua imagem, com a força real mobilizada nas ruas. Mais de 1 milhão de pessoas na frente da Candelária do Rio de Janeiro, ou no Anhangabaú,
em São Paulo. E nas capitais, 200 mil, 300 mil pessoas. Numa época em que se dizia que o tempo dos comícios morrera nos anos 40 da redemocratização. A campanha de 84 foi provavelmente a mais ampla campanha de massas da história nacional. Os registros que se conhecem de movimentos que sensibilizaram o Brasil de 1822 para cá tiveram expressões limitadas, especialmente ao Rio de Janeiro, no máximo Salvador e São Paulo, como os movimentos liberais que culminaram com a abdicação de Dom Pedro em 1831, um movimento liberal que teve a intenção e o objetivo de abrasileirar o governo brasileiro, então ainda fortemente caracterizado pela dominação portuguesa face à proximidade da independência no tempo. E em 1840, mais uma vez, a mobilização também das consciências produziu o fenômeno da maioridade antecipada de Dom Pedro. Eu lembro dois movimentos de ressonância popular que talvez tenham tido até mais eco à época do que o movimento abolicionista, que foi talvez o terceiro movimento de opinião a partir de 1850 e com quase 40 anos de retardo, culminou com a Lei Áurea em 88. Estas lembranças do século passado, do primeiro reinado, da regência e do segundo reinado, faço com a intenção de comparar com a campanha das diretas. Nada é comparável à campanha das diretas. Em quantidade de participação, em ambiente de entusiasmo do povo brasileiro e, sobretudo, da participação, porque não eram comícios organizados por grandes estruturas, não. Nem forças partidárias arrastavam as pessoas, não. Ninguém ia aos comícios de caminhões dos partidos ou de ônibus fretados, não. A propaganda do comício era o simples noticiário dos jornais, das emissoras de rádio, e o povo saía à rua espontaneamente, com bandeiras fabricadas artesanalmente, umas partidárias, mas a maioria em função do tema, eleição direta. A eleição direta não veio, mas a campanha matou o regime militar. Ali, como estão lembrados até os jovens, pela memória recente destes fatos, eu acho que começava a afirmar-se o grande papel do MDB na fase seguinte, que era o de consolidação do PMDB como instrumento da redemocratização. E a Constituinte, convocada em 86, empossada em 87 e concluída em 88, este sim foi o documento firmado, firma reconhecida, de que o regime militar morrera e com ele o autoritarismo, esperamos que para sempre, se encerrou. 85. Eu estava lá quando colocamos o P na frente do MDB. Como estava lá, na fundação do MDB, um jovem militante que se inscrevia, como eu contei, espontaneamente, já no primeiro momento. Mas quando ganhamos o P, eu já era um parlamentar experimentado. E me lembro que o regime militar, já nos seus estertores, em 1980, pretendeu brecar o caminho do MDB. O pluripartidarismo, embora justo, surgiu como uma bandeira do regime militar para comprometer a crescente interferência do MDB no processo político nacional. O regime que abominava os partidos
começou a estimular o surgimento de tantos quantos fossem possíveis. E ali estabeleceu uma regra artificial, porque o regime dos estertores ainda oferecia risco como uma fera ferida e que pode atingir os seus circunstantes. Ali o regime militar obrigou a que todos os partidos se refundassem e trocassem de nome. Veja-se o quanto o MDB tirava o sono dos ditadores, que nem sequer o nome eles queriam ouvir. E aí se estabeleceu a discussão sobre o que faríamos. E uma palavra, quase um palavrão, tomou curso dentro do partido. Vamos fazer um sucedâneo. E com esta palavrinha nós descrevíamos a nossa intenção. Nós vamos, através da mudança imposta, manter a mesma coisa. E aí, uma inspiração que surgiu, acho que ao mesmo tempo, em todas as cabeças. Se todos os partidos tinham que se chamar partidos, o nosso ganharia um P, para ser o PMDB, sendo por isso o mesmo MDB. Esses anos 80 foram absolutamente decisivos para o Brasil e para o PMDB. Já tendo-lhes falado das diretas de 84, do colégio eleitoral de 85, é bom sublinhar que o PMDB pegou o próprio instrumento do regime para terminar de sepultá-lo, que foi a presença no colégio eleitoral com Tancredo Neves para derrotar o candidato do regime militar. Pude ter uma participação forte nisso, que muito me orgulha e me dá as melhores recordações. E quando disputamos a primeira eleição direta de 89, tínhamos Ulisses. Tínhamos Ulisses como candidato. Sentíamos que era uma eleição muito difícil. Ulisses era um grande candidato, imbatível, me parece, se tivéssemos vencido a batalha parlamentar de 84 para a eleição direta. Como perdemos aquela batalha, a eleição indireta tornou-se o caminho pelo qual o PMDB sepultou o regime militar com a eleição de Tancredo e Sarney. Mas era preciso que viesse a eleição direta. Ulisses não venceu a eleição, mas se afirmou uma grande liderança moral do nosso país, com o crédito de ter conduzido pelo caminho certo toda a resistência e toda a vitória da redemocratização. Tenho orgulho de ter sido seu companheiro e de ter me feito seu amigo, pela convivência estreita, diria mesmo diária, nos mais de 4 anos em que fui líder de bancada e nos 2 anos em que presidi a Câmara. Não havia dia em que não falasse com Ulisses, pessoalmente, praticamente todos os dias, e, quando impossível, pelo telefone, pela imperiosa necessidade de o PMDB, pelo seu grande líder, estar ao par, constantemente, de tudo o que acontecia na Câmara, no partido, no Brasil. Para orgulho meu, fui sucessor de Ulisses na Câmara dos Deputados. Não no mandato imediato ao dele, mas numa continuidade PMDBista no comando da Câmara e do Senado. Pude ser o presidente da Câmara por mandato do meu partido e com apoio unânime da Casa. O PMDB era e continua sendo o grande instrumento da construção democrática de caminhos. Que melhor exemplo do que vencer uma batalha política da gravidade do impeachment de um presidente.
ocorrido nos corredores do Congresso Nacional, culminando com a votação de plenário. Pela primeira vez na história do nosso país, a arbitragem de um conflito político foi deslocada do seu habitat natural, que eram as Forças Armadas, especialmente a partir da República. E o árbitro da solução da crise política foi o Congresso Nacional, especialmente a Casa dos Representantes do Povo, a Câmara dos Deputados. Orgulha-me ter sido, como representante do PMDB e delegado da vontade unânime da Casa, o condutor de um processo que eu não vacilo em afirmar é uma prova cabal do amadurecimento definitivo do regime democrático brasileiro. O MDB que se segue é o MDB que se ajusta a um tempo novo. Que tempo novo é este? Eu diria que todos os partidos têm mais ou menos um desafio semelhante. Não vejo que um partido classista possa ser alavanca de transformações. Será instrumento de reivindicações? Isto sim. Ideológicas ou corporativas? Isto sim. Mas instrumento de transformação, para sê-lo, um partido precisa ter articulação com a sociedade num grau que um partido uniclassista não poderá ter. Seja uma classe social, seja uma classe profissional. Com todo o respeito ao partido que queira ter um perfil homogêneo, vinculado a uma linha, com todo o respeito que merecem todas as forças políticas numa democracia, o partido que há de transformar terá que ter necessariamente um caráter de união de forças interessadas em algumas transformações. Defino por isto o partido necessário hoje como um partido que tem, em primeiro lugar, um compromisso democrático. Isto é absolutamente essencial. Se não tiver o compromisso democrático, não é parceiro. Isto basta? Não, isto não basta. Partidos liberais conservadores podem ter feição democrática e hoje todos têm compromisso democrático. Mas é preciso que a democracia não seja apenas o regime da legalidade. É que seja o regime da legalidade para a transformação, especialmente social, dentro do marco da legalidade. Esta transformação social é que tem o sentido da inclusão de forças até hoje marginalizadas da sociedade na construção de uma sociedade mais justa. Isto só um grande partido pode produzir. Pequenos partidos são indispensáveis, como os postes que iluminam a beira de uma estrada. São indispensáveis. Mas quem faz o caminho no leito da estrada é quem conduz a história para frente. E no leito da estrada terá que ter um partido de dimensão, de competência ampla e compromisso democrático e transformador. Os nomes variam. Progressistas, socialistas moderados, social-reformistas, social-democratas, mas eu diria que o essencial é que tenha um compromisso democrático e que busque um perfil e um compromisso com a transformação, com o reformismo, para que haja avanços sociais no sentido da inclusão e da distribuição da riqueza. O Brasil de hoje é muito diferente já do Brasil de 45 anos atrás, quando se instalou entre nós o regime militar. O Brasil de hoje, produto da redemocratização, produto das forças produtivas que em clima de liberdade se expandiram. O Brasil é hoje
um país de uma presença mundial do tamanho já, não digo dos seus sonhos e das suas esperanças, mas pelo menos já do tamanho de um caminho percorrido. O Brasil hoje é protagonista nos cenários internacionais de que participa, seja no plano econômico, seja no plano estratégico, da percepção das estruturas de poder no mundo. E se o Brasil hoje não é ator principal, ele também não é figurante. Ele é força essencial quando se pensa o mundo de hoje e o mundo que queremos todos nós para os dias de hoje e para os dias de amanhã. O PMDB é parte nesta construção. O PMDB é parte nestas definições que estão acontecendo hoje, neste momento. Tenho a impressão de que, embora ainda se identifiquem no nosso país certas visões generosas, mas equivocadas, como que definiria como terceiro-mundistas, como se nós ainda integrássemos o conjunto das forças desvalidas no plano mundial e que dependem, quem sabe, da boa vontade ou até da caridade das grandes potências. Não. O Brasil que se percebe hoje é o Brasil que não pede para ser grande, que constrói a sua grandeza com a presença crescente no plano mundial. Temos algumas batalhas que se travam nos dias que estamos vivendo e que são batalhas que correspondem também ao novo tempo e a uma nova linguagem. Hoje, o meio ambiente é também um campo ideológico onde a luta se trava. E o MDB está presente também. Queremos preservar o meio ambiente, sim, mas o homem faz parte do meio ambiente. O ser humano faz parte do meio ambiente. Logo, assim como ele não é inimigo do ambiente, não se pode conceber o ambiente com exclusão do ser humano. Não são poucas as ideologias que alguns importam em nosso país, que pretendem fazer do ambiente natural um jardim botânico, talvez para o deleite dos países ricos. É visível esse tipo de proposta, por exemplo, relativamente à Amazônia, intocada. Não, nós queremos a Amazônia tocada pela mão humana para que seja um instrumento de felicidade do homem e da mulher da Amazônia, do homem e da mulher do Brasil e das pessoas do mundo. Manter a Amazônia estável é compromisso nosso, não para fazê-la um jardim botânico para proveito dos poderosos do resto do mundo. Abordo este tema atual porque sinto que ele está no presente e no futuro do PMDB, no presente e no futuro imediato. A redefinição de um projeto nacional que inclui preservação do meio ambiente, exploração das riquezas naturais, especialmente do petróleo e a sua imenso potencial através do pré-sal. Uma exploração que não apenas estabeleça uma cadeia para vender óleo para o resto do mundo, porque isto produz uma cadeia de exportação rica e um ambiente nacional pobre. Não queremos que a riqueza do petróleo irrigue a economia nacional e que dela participe um número crescente de brasileiros. Estou depondo sobre o PMDB e o MDB do passado e concluindo esta intervenção com uma vinculação profunda com o MDB de sempre, o PMDB de hoje e o nosso compromisso com o futuro do nosso país. Estou convencido de que não se fará a melhor definição do futuro do Brasil sem a participação do PMDB e do futuro do PMDB vinculado ao futuro do nosso país. Esse partido que tem mais de 40 anos, que alcançou uma sobrevida republicana sem igual e sem interrupções, esse partido
está se transformando. Ele é amplo e, por isso, ele oferece uma face diversificada. Mas tenho a convicção de que, assim como se unificou e arrastou o povo brasileiro em torno da anistia, da eleição direta e da Constituinte, ele haverá também de mobilizar a consciência nacional para um modelo soberano de desenvolvimento do nosso país.